primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Sejam mega bem-vindos aí ao canal e a esse grupo que é o TechStage. Se vocês estão aqui, é porque ao longo dessas 2 últimas semanas, vocês receberam informações, pesquisas, artigos sobre este grupo, sobre esse movimento que é o TechStage. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês o que é o TechStage, que movimento é esse TechStage, e também a gente vai aproveitar para dar o pontapé inicial na nossa live e a gente vai falar bastante sobre tecnologia. E uma tecnologia que vocês escolheram. A gente vai falar sobre cloud, tá? Iniciando aqui, falando sobre como esse grupo formou, basicamente, nós somos um grupo de amigos experientes na área de tecnologia, que fazer experimentações, a gente fala sobre carreira e liderança. Primeiro, se você quer assistir o conteúdo, vai estar disponível, mas se você que tem muito a contribuir, cara, aqui fica o convite, procura a gente, que quem sabe você não é o próximo que vai estar aqui com a gente, trazendo algum conteúdo bacana para o canal, tá bom? Então, esse é um pouco do recado. Tem algo que a gente não abre mão, que a gente gostaria de trazer para vocês, é um pouco dos princípios que formam esse grupo, tá? Então, existem 3 que a gente não abre mão e a gente também quer compartilhar com vocês. Primeiro, a diversidade, com ela vem a questão do respeito, tá bom? E a colaboração. Não tem jeito, aqui é uma colaboração aberta, é um grupo para todos, não é um grupo fechado, e a gente quer debater bastante sobre tecnologia. O modo de trazer conteúdo nem sempre, não vai ser PPT, tá bom? PPT é geralmente o conceito, a gente vai buscar sempre o hands-on, a gente vai trazer muito código aqui nessas lives, tá bom? Nessa linha, eu vou trazer aqui também a apresentação dos membros, né? Poxa, e quem são essas pessoas aqui reunidas, né? Taylor, por favor, passa um slide pra gente aqui. Deu uma travadinha, mas eu vou puxar aqui a fila. A gente combinou uma ordem, e aí a gente dá sequência aqui, então. Vamos lá. Bom, eu sou o Flávio, todos aqui são amigos do Itaú. Como já disse, não é um grupo que vai ficar restrito, mas a gente está dando um pontapé inicial. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia. Tenho formação em ciência da computação, MBA em gestão de tecnologia. Tenho um pezinho na carreira acadêmica como professor de pós-graduação, tá? Ao longo da minha experiência, tive a oportunidade de trabalhar em empresas de seguros, em empresas multinacionais da área de tecnologia, e hoje estou como gerente de tecnologia no Itaú, tá? Líder técnico líder de produtos de uma comunidade técnica dentro do banco, que é a integração digital, tá? E estou aqui para colaborar com vocês, com um pouquinho de conhecimento e aprendendo bastante. Agora vou passar aqui para a Paty, para ela se apresentar e contar um pouquinho da experiência dela. Paty, é com você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia, eu sou formada em Sistemas de Informação pela Unesp, sou pós-graduada em Computação, tenho um pouquinho mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia. Ao longo desses 10 anos, eu passei por algumas empresas de diversos segmentos, sempre focados aí na área de tecnologia. E hoje eu atuo dentro da comunidade de cloud no Itaú, sou gerente responsável pelo time de engenharia cloud. Espero que nessa noite a gente possa ter muita troca, a gente consiga agregar conhecimento para todo mundo e espero que seja bem bacana para todos vocês. Agora eu passo a bola aqui para o Testa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Testa, sou formado em Engenharia da Computação pela PUC, especialista em Engenharia de Software pela Unicamp, nasci em Jaú, interior de São Paulo. Atualmente estou trabalhando no Itaú como gerente de tecnologia, junto com o pessoal aqui, junto com essa galera. A minha responsabilidade hoje no Itaú Unibanco é o assunto DevOps. A gente vai trocar bastante ideia aqui sobre cloud hoje. Espero que vocês gostem e troquem ideias junto com a gente aí no live. Obrigado, gente. Vou passar a bola aqui para o Daniel Ozaki. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Ozaki, sou formado em gerenciamento de redes, tenho MBA em gestão de TI também. Trabalho um pouco mais de
15 anos aí na área. Já passei por diversos segmentos, desde provedor de internet, startup, e-commerce, agora no segmento financeiro. No banco eu atuo como especialista Cloud e DevOps. Agora passo para o Cristone. Galera, boa noite. Eu sou o Wilson Cristone. Eu não vou falar o tempo de experiência aqui, não, porque senão eu vou falar que eu estou ficando velho, tá? Mas eu já estou no banco faz muito tempo. Eu sou um dos executivos do banco que tem ajudado a construir novas plataformas aqui. E a ideia desse grupo aqui, enfim, é a gente compartilhar um pouquinho de tecnologia e tornar bastante inclusivo aí para quem tem interesse de aprender novas tecnologias aqui. Então, só seguir a gente aqui, que com certeza a gente vai discutir bastante aqui. Eu vou passar a bola para o Taio Louro aqui, que é o nosso blogueirinho aqui. Agora sim. Pessoal, manda obrigado abraço aí. Acho que um grande prazer falar com todos vocês. Uma alegria grande a gente inaugurar nosso projeto aqui, o TechStage. Nossa grande alegria aqui é colocar e distribuir conteúdo aí sobre tecnologia de alto nível para todo mundo. Sou o Taio Louro, formado em tecnologia e processamento de dados, com pós-graduação em engenharia de software, atualmente engenheiro também no Banco Itaú, líder técnico na comunidade de integração, cuidando de todas as tecnologias ali, tecnicamente, com a galera, com as plataformas de integração como um todo, tá? Tenho aí aproximadamente quase 20 anos de carreira, não estou tão novo assim. Já passei ali por segmentos de propriedade intelectual, o setor de comércio varejista farmacêutico e também com o banco, né? Então, poxa, tem uma experiência legal. E a ideia é compartilhar aqui um pouco da nossa carreira e do nosso dia a dia com todos vocês nesse projeto TechStage, que está só começando e que vai dar sequência aí, tenho certeza, com a colaboração de todos vocês. Pessoal, nossa primeira aparição, então peço desculpa, mas vamos em frente. Pessoal, acho que primeiramente aqui, obrigado, nós lançamos esse projeto tem 2 semanas, com muito mais pela nossa força da rede social profissional ali no LinkedIn. Então, em 7 dias, os nossos posts juntos aqui totalizaram mais de 20 mil visualizações, dezenas de compartilhamentos, puxa, mais de 500 curtidas, comentários. E a gente tem um grupo também do TechStage no LinkedIn. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, procure o grupo ali, a gente vai ter bastante informação para trocar. E, cara, primeiramente, obrigado por todos. Acho que em 7 dias são números expressivos para a gente começar aqui esse projeto com força total. E o que a gente tem aí na sequência, o que está por vir dentro do projeto do TechStage? Acho que o grande diferencial do que nós todos aqui, nós 6, quando idealizamos essa frente, essa plataforma, a ideia é que ela seja de forma colaborativa. Então, a ideia é que a plataforma, o diferencial é você. Justamente você que está nos assistindo, você é o diferencial para que você cocrie junto com a gente esse conteúdo. Então, o que nós estamos prevendo aqui para os nossos próximos passos? São lives com temas, basicamente, no formato de votação, assim como esse tema de hoje, nós fizemos uma votação para chegar aqui no tema de cloud. Então, poxa, haverão outras votações aí para que seja interativo, vocês coloquem aí as ideias e as necessidades do dia a dia. Artigos técnicos de carreira e liderança, inclusive recomendo fortemente, já dá uma repaginada. O Flávio iniciou a nossa área de artigos com um artigo muito bacana, muito legal sobre liderança, tá? Ficou bem bacana. Já temos previsto aí, já está no forno, tem alguns spin-offs de webséries, onde a gente pretende pegar temas, buzzword e tudo mais, dar uma visão conceitual e levá-los até a prática, baseado nas nossas experiências, ou seja, como que a gente experimenta essa tecnologia, como que a gente abre isso e coloca ali para todo mundo ver se é bom, se não é, de um ponto de vista de quem é técnico e também numa visão estratégica de como essa tecnologia vai nos ajudar. E um outro ponto é que a gente quer, sim, e vai ter bastante espaço para ter convidados especiais. A ideia é que tanto nós, com a nossa rede de relacionamento, temos aí os nossos amigos, os nossos colegas que são especialistas em várias áreas, venha trazer conteúdo para dentro do TechStage, ou mesmo você, durante as votações, indique, peça, recomende pessoas
porque esse é o nosso diferencial. Ter esse conteúdo criado não só pela gente, mas exatamente por você, que vai co-criar, eu garanto, a melhor rede e a melhor plataforma sobre tecnologia do Brasil. Beleza? Flávio, dá sequência? Sim, aqui dando sequência, a gente vai convidar a Paty para contar para a gente aqui um pouquinho sobre cloud, tá? E depois a gente vai o Testa também vai colaborar bastante aqui com ela nesse conteúdo, e na sequência a gente vai para um hands-on com o Cristone e com o Ozaki, tá bom? Vamos nessa? Paty, tá contigo. Então vamos lá, gente. Começando aqui, o que é essa tal de cloud, né? Todo mundo fala tanto dessa palavra, mas o que ela quer dizer? Então, para começar, cloud significa nuvem, óbvio, né? E o que essa nuvem representa na tecnologia? Essa nuvem, ela representa um conjunto de recursos computacionais que o usuário não enxerga, mas ele consegue utilizar. Então, o que são esses recursos que ele não enxerga? São recursos como servidores, equipamentos de storage, banco de dados, aplicações como e-mail e etc. E o modelo de cloud computing ou computação em nuvem? O que significa esse modelo? Esse modelo é um conjunto de data centers na internet. O que é esse conjunto de data centers? É um pool de recursos compartilhados e configuráveis. E ele é gerenciado por um determinado provedor, como a AWS, Azure, entre outros. E nós, como usuários, a gente pode fazer uso desses recursos de forma quase ilimitada, onde rapidamente a gente consegue provisionar e desprovisionar com o esforço mínimo de gerenciamento. Agora, o que é cloud? O que é essa tal palavra cloud? E o modelo computacional em nuvem? Quais são as formas, os modelos de implementação de cloud, de implantação? Então, nós temos a cloud privada, private cloud, que basicamente esse pool de recursos é exclusivo da empresa, ou seja, a empresa não compartilha esses pool de recursos computacionais. Temos o segundo modelo de implantação, que é o public cloud, cloud pública, que esse pool de recursos ele é compartilhado entre diversas empresas. E ele é provido por quem? Por AWS, por Google Azure, entre outras. E temos o modelo híbrido, de cloud híbrida, que é a composição de duas ou mais clouds privadas, ou a composição de cloud privada, cloud pública, ou a composição de cloud, de providers de cloud pública. Próximo slide, por favor. Falando agora um pouquinho sobre modelos de serviço de cloud. Então, conforme a tecnologia foi evoluindo, foram criadas várias formas de serviço. Então, saímos do modelo exclusivo ali de data center, que a empresa tinha o data center exclusivo dedicado a ela, e essas empresas começaram a utilizar recursos, serviços de nuvem, para criarem serviços em cima desses serviços da nuvem. Então, vamos aqui começar pelo modelo de IaaS. Então, IaaS significa infraestrutura como serviço, e ele provê toda a infraestrutura de um data center na nuvem. Porém, o usuário é responsável por gerenciar toda essa infraestrutura, mas sem se preocupar com nada físico. Tudo isso é possibilitado pelo modelo de IaaS. Alguns exemplos aqui desse modelo é o OpenStack, o Microsoft Azure, Amazon, entre outras. Indo a um nível de abstração maior de infraestrutura, a gente vai falar de PaaS. O que significa PaaS? É plataforma como serviço. Então, quem disponibiliza o PaaS, eles cuidam de tudo, menos das camadas de aplicação e banco de dados. Então, a empresa é responsável pela rede, pelo disco, por virtualização, runtime, tudo isso é responsável pelo time de plataforma. O desenvolvedor, o usuário, ele se preocupa apenas com a camada de aplicação e banco de dados, entre outros. Falando aí do último nível de abstração de infraestrutura, temos o SaaS, que é o Software como Serviço. Então, o SaaS é uma tecnologia por meio da internet como um serviço. Então, você utiliza ele como usuário final. Com esse modelo, a sua empresa não precisa instalar, manter e nem atualizar hardwares ou softwares. Então, alguns exemplos aqui de SaaS bem comuns é o Google Docs, Office 365, alguns ERPs de vendas, de contabilidade. Agora, conheça a implantação de cloud, os modelos de serviço. O Testa, eu passo a bola aqui para o Testa, que ele vai falar um pouquinho dos benefícios de utilização da cloud.
Beleza, valeu, Paty. Taylor, passa para mim, por favor, o próximo slide. Vou falar um pouquinho sobre benefícios, né? Qual que é o benefício de utilizar, então, a nuvem, utilizar a cloud? A gente tem aqui, a gente trouxe 5 grandes benefícios que a cloud fornece: custos, escalabilidade, disponibilidade, segurança e elasticidade. Eu acho que esses são os principais. A gente tem uma série de itens que a gente pode colocar aqui, mas eu acredito que esses sejam os principais. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a elasticidade, tá? Taylor, passa para mim, por favor, o próximo. Falando aqui sobre a elasticidade, o que é a tal da elasticidade? Qual que é o ganho que a gente tem com isso? Imagine que a gente está numa Black Friday e a gente tem que atender esse tão chegado dia. Então, para os e-commerce, isso é uma loucura, né? Então, quanto de infraestrutura comprar, quantos usuários vão acessar esse dia, se a gente não pode perder venda. Então, é um dia-chave. Então, se a gente não tivesse cloud, modelo tradicional, a gente teria que comprar infraestrutura o ano todo, gastar uma grana para atender específica, ou um marketing, por exemplo, no Faustão, quando a gente tem acessos em nosso site, a cloud funciona muito bem para isso aqui. Eu vejo que isso daqui seria principalmente um dos principais benefícios. Tá? Falando também um pouquinho sobre elasticidade, eu trabalhei na 99 Táxis e imagino que quando chove, a loucura que é pedir um Uber, pedir um táxi, a infraestrutura em cloud ajuda muito nesses dias, onde eu preciso de infraestrutura rápida sob demanda. Passa para mim, por favor, Taylor, o próximo aí. Falando um pouquinho aqui de landscape, estamos falando de ferramentas, estamos falando de tecnologia, a gente até brinca, esse slide aqui, ele mostra, como se fosse um bingo. Então, a gente tem N ferramentas para falar sobre infraestrutura, para falar sobre provisionamento de infraestrutura, para falar um pouquinho sobre runtime. Se você fechar o olho aí e falar uma ferramenta, por exemplo, Docker, está aqui, está no nosso landscape. Então, a gente tem uma série de ferramentas, uns preferem umas ferramentas devido à grandeza que ela tem, outros preferem usar o tradicional. Então, a gente tem aqui uma série de ferramentas, eu não vou entrar no detalhe de cada um. Se você procurar aí no Google ferramentas de cloud, ferramentas de DevOps, vai aparecer um monte aqui. É bem legal esse slide, porque dá uma visão de tudo que se você quiser montar a sua infraestrutura, você consegue ir pincelando aqui ferramentas para poder trabalhar. Segue para mim, por favor, Taylor, próximo aí. Bem, beleza, eu vou trazer alguns números aqui, a gente elencou alguns números, puxando um report que foi feito agora no começo de 2020, e interessante que passou pelo Covid, esse report, foi uma pesquisa que foi feita com 750 funcionários, desde empresas enterprise, desde empresas grandes, que a gente está falando acima de 1.000 funcionários, quanto empresas SMBs, que são empresas menores aí com menos de 1.000 funcionários, e eu acho que está bem dividida ali entre software, empresas de tecnologia, serviços de tecnologia, os financial services, healthcare, enfim, está bem heterogênea a pesquisa aí. E pode passar para mim, Taylor. E o legal é que pincelando aí informações sobre cloud, a Patrícia falou bastante sobre cloud pública, cloud privada e cloud híbrida. E o interessante é que, pensando em cloud pública, né, em public cloud, a gente tem a AWS como, acho que o pioneiro aí de uso dessa pesquisa, a gente tem a Microsoft Azure, o Google Cloud em seguida, a gente tem o VMware Cloud, um AWS, a gente tem o Oracle Cloud, IBM Cloud e o Alibaba nessa lista. Tem gente que está experimentando ainda, tem gente que já usa há um bom tempo, e o legal, se você for ver, pensando em private cloud, a gente tem esses providers como provedores de cloud privada, on-premise. Então, a gente tem aqui o vSphere, o Microsoft Azure Stack, o OpenStack, enfim, tem uma série de providers que a gente pode trabalhar. Mas os números interessantes que eu acho que é legal a gente demonstrar aqui é que a grande maioria, ou seja, 53%, está usando um modelo de multi-public and multi-private cloud.
Então, é um modelo, vamos dizer, multi-híbrida, é bem legal esses números. Ou seja, eu consigo, com a minha aplicação, com a minha infraestrutura, trabalhar um pedaço na AWS, eu consigo trabalhar um pedaço no Google, eu consigo, quando eu tenho um negócio muito específico, que eu não posso colocar para fora, eu tenho que trabalhar internamente, eu trabalho aqui na minha private cloud. Então, é bem legal esse modelo, é um desafio enorme fazer isso funcionar, mas a gente consegue garantir aqueles 5 itens que eu coloquei no começo de ganho, né? Elasticidade e segurança, e fazer o negócio funcionar independente da situação. Segue para mim, por favor, Taylor, o último aí. E como esses números é bem recente, eu acho legal trazer esse aqui me chamou a atenção, né? A pandemia, ela acabou elevando a nossa estimativa de uso de cloud. Então, se a gente não tivesse a estimativa, se a gente não tivesse a pandemia, a gente não teria crescido tanto o uso de cloud. Ou seja, como a gente tem limitação de locomoção, a gente tem esse problema de locomoção, a gente não consegue, às vezes, comprar uma infraestrutura, então os negócios estão aumentando a procura por cloud para poder dar sequência dos seus negócios. Por exemplo, hoje tudo está na tecnologia, é de preferência usar, para não deixar o negócio cair, para que a gente não perca venda, por exemplo, no e-commerce, utilizar a cloud. Eu acho que a pandemia está ajudando ao uso de cloud, né, infelizmente, nessa situação, mas é uma saída aí para dar continuidade no negócio. Acho que são números bem legais aí que a gente está trazendo, e eu vou passar agora, acho que a cereja do bolo aqui dessa live, eu vou passar a bola aqui para o Daniel Ozaki, que vai falar um pouquinho aí sobre a demo que a gente vai mostrar, a demonstração mais técnica, um hands-on, para demonstrar tudo isso que a gente está falando. Tá joia? Vamos lá, galera. Vamos lá, Daniel. Acho que, Cristone, você quer comentar um pouco? A gente trouxe um pouco de uma aplicação aqui, que a ideia é ir evoluindo ao longo do tempo essa aplicação, junto com a infraestrutura e tudo. Você quer comentar um pouco, Cristone? Legal, eu começo aqui. A gente trouxe aqui um conjuntinho de slides para explicar o que a gente propôs aqui. E como a gente está enfrentando alguns problemas técnicos, e especificamente com áudio aí e transmissão de slides, se a gente tiver alguma dificuldade de mostrar o código aqui, a gente vai deixar no final aqui o nosso GitHub, que o código já está comitado lá. Então, tudo que a gente demonstrar aqui já está disponível, e a ideia da gente é mostrar. Mas antes de mostrar efetivamente o código, a gente vai mostrar o que a gente está pensando em fazer dentro do projeto aqui. Passa para o próximo slide, por favor. A gente está querendo formar dentro do TechStage aqui um caso de uso específico, e a cada live a gente tem uma ideia de contar um pedacinho, seja da aplicação, seja do uso eventualmente de cloud, seja do uso de DevOps, e isso aqui ele tem aplicações 1000. O caso que a gente está trazendo aqui é um caso de um pagamento. Então imagina que você está num site que você precisa fazer um pagamento. Esse pagamento ele provavelmente vai precisar de uma autorização. Após autorizado, você vai precisar responder lá para o seu cliente que foi tudo ok ou que não foi tudo ok. Se foi tudo ok, provavelmente você vai ter que encaminhar para o seu pedido, e o seu pedido vai ter que falar com o seu relacionamento e vai ter que mandar para o seu departamento de entrega. Então, a ideia desse macro esqueleto aqui é um monte de caixinha aqui, mas no fundo a gente tem uma série de aplicações que rodarão por trás aqui no futuro. Repito, no nosso GitHub a gente já tem aí tanto os monstrinhos aqui do que seriam os nossos back-ends e front-ends de cada uma dessas aplicações. Pode passar para o próximo, por favor. E hoje a gente vai trazer especificamente o caso de pagamento. Então imagina um back-end de pagamento, e a gente vai mostrar aqui este back-end, e um front-end para poder exibir que aquele pagamento foi efetivado. Tá bom? Passa para o próximo, que a gente vai falar um pouquinho de como vai ser essa aplicação e o que ela vai fazer. A gente tem aqui basicamente uma infraestrutura aprovisionada em cloud, que a gente vai inclusive demonstrar na sequência aqui
como é feita, como está configurada, enfim. Mas essa aplicação, ela basicamente ela tem uma aplicação web, que ela responde na porta 80, ela tem um proxy reverso aqui, que faz o direcionamento para um front-end feito em Angular, e este front-end feito em Angular fala com um back-end numa porta interna lá, que é feito em Spring, em Java Spring. Então, basicamente, o que a gente vai mostrar na demo é este mecanismo funcionando. Então, a URL que está aparecendo para vocês aí, demo.techstage.io, é realmente um endereço que a gente já tem com isso daí disponível. Então, enfim, a gente agora vai mostrar toda a infraestrutura de cloud aqui na sequência e acho que é justamente esse o próximo passo aqui. Eu passo a bola para o Ozaki. Então tá, vamos retomar aqui. Eu não sei, perdi a parte do que o Cristiano explicou da aplicação, mas falar um pouco da infra aqui. Para essa demo, a gente decidiu utilizar a AWS e vamos falar um pouco aqui da automação, da orquestração dos recursos, falar um pouco de infra como código também. E como está no desenho aqui, a gente optou por utilizar Terraform e Ansible. O Terraform mais para, como a ideia é a gente mostrar outras clouds também, então já fica mais fácil para a gente fazer essa orquestração nos outros providers. E o Ansible para a gente fazer a pós-configuração, né? Vamos dizer assim, depois que o recurso, a infra, a instância está pronta lá, a gente prepara toda ela para receber e rodar a aplicação. Em termos de arquitetura, a gente fez bem simples aqui, então, estamos criando uma VPC com 2 zonas de disponibilidades, subnet pública, subnet privada, internet gateway, o NAT gateway para a máquina ter comunicação para fora, tabela de roteamento já configurada para comunicação com todas essas subnets. E vamos mostrar a demo, vou compartilhar minha tela aqui. Tá bom, então aqui logando console da AWS, logando do console da AWS, nada, nem na parte de tudo zerado, não tem nada, né, nem aqui na parte de instâncias, nem aqui na parte de VPC. Tudo zerado. Vamos aqui mostrar o arquivo principal, usando basicamente provider, como qual a região, aí aqui a parte de network, percebe que eu estou utilizando o módulo, né? Então, Terraform tem essa parte de módulos aqui, pronto para utilizar, para escrever menos código, para escrever menos coisas código, né? Já reutilizar algumas coisas prontas da comunidade. A gente está criando uma VPC, então aqui basicamente CyberBlock, subnet, endereçamento, vai ter NAT gateway, DNS, algumas tags. E a parte da instância, aqui faz a criação da instância, esse user data, se a gente quiser instalar, fazer alguma configuração apenas no momento de criação dessa instância. Aqui algumas informações de flavor, imagem, qual VPC ela vai ser instanciada, quais grupos que a gente vai criar e vai aplicar, Elastic e o Security Groups aqui embaixo. Aqui a parte de output, depois que ele executar o retorno que eu pegar, porque eu preciso desses retornos para executar o Ansible. Então, a parte do Ansible aqui
ele vai gerar esse host para mim, né, com o IP da máquina que foi instanciada para mim poder aplicar o meu playbook. Basicamente aqui no Ansible eu estou utilizando um profile, a gente criou uma role de Nginx que está aqui, então ela faz toda a instalação e configuração do Nginx, essa aplicação específica. E aqui ele instala alguns componentes a mais que a gente Java, Git client, diretório que aplicação rodar, baixar o código do GitHub, startar a aplicação e faz alguns testes aqui na API. Esses códigos vão estar todos disponíveis no nosso GitHub, lá do TechStage, então a ideia é que vocês consigam baixar e consigam executar da mesma maneira na conta pessoal de vocês, enfim, de testes. Então, dá um Terraform Apply. E aqui ele vai começar a planejar toda minha orquestração. Bom, acho que passar um pouco, mas todos aqueles que a gente viu no código lá de instância, VPC, toda a configuração ele lista aqui. Aqui no final ele dá um total que ele vai criar 23 recursos na AWS, e se a gente quer prosseguir, vou dar um yes e o provisionamento começa. O Terraform, neste caso, ele está provisionando todos esses recursos na AWS, e o Ansible a gente vai fazer a instalação, configuração dos componentes que precisam, como no desenho que a gente viu anteriormente, em Nginx, né, instalar o Java, enfim, e fazer o deploy da aplicação. Já pode ir na console aqui, já vê que criou a VPC, as tabelas de roteamento, 4 subnets, né, 2 públicas, 2 privada, o NAT Gateway. Vamos lá na instância. E a instância provisionada. Se a gente voltar lá no código, ele ainda está terminando de fazer algumas configurações. Que finalizou, e aquele output que eu mostrei anteriormente é mais para a gente pegar esses dados aqui, para a gente conseguir utilizar eles dinamicamente para fazer utilizando o Ansible. Aqui eu já tenho um script que eu fiz anteriormente, então eu vou rodar esse Ansible aqui, só para mostrar que já deveria demo.textstage.io. Ele não vai responder porque a gente só provisionou a máquina e a máquina não tem nada. Agora eu vou executar o Ansible para fazer o pós-install. Então agora ele está instalando o Nginx,
vai fazer a configuração dele, subir o serviço, habilitar o serviço. Depois ele vai instalar alguns pacotes que precisam, como, por exemplo, Java. E depois vai baixar a aplicação, fazer um git clone no repositório lá mesmo e basicamente subir essa aplicação. No caso, o front, por ser só conteúdo estático, o próprio Nginx que está servindo esse conteúdo estático, e ele faz um proxy reverso para quando tem uma chamada para o back-end, que é a API. Aqui eu estou dando uma pausa de 15 segundos para garantir que a aplicação subiu e fazer uns health checks depois para ver se está tudo ok com a aplicação. Bom, a aplicação subiu. Esse erro aqui, acho que eu devo ter mexido agora um pouco, uns minutos antes, e não sei o que preciso dar uma olhada, mas a aplicação subiu e precisa inserir uns registros agora na API para ela retornar os dados aqui. Cristone, você quer comentar alguma coisa da aplicação em si? Aqui a gente subiu a aplicação, que nem o Zach falou, tanto o front-end quanto o back-end. O que eu vou fazer daqui? Eu vou chamar o serviço de back-end fazendo um post aqui, simplesmente para inserir os registros e mostrar para vocês aí o funcionamento. Então, um segundinho, vou poder fazer isso daqui. Ô, Zach, a live é live, né? Tá dando 502 no gate, hein, cara? Eu acho que a gente acabou de descobrir o que é o Connection Refused ali na sua mensagem de erro, viu, Zach? Deve ter alguma falha de configuração do gateway que não está permitindo aí que o Cristone acesse o back-end. Quem sabe faz ao vivo, hein, Zach? Será que dá tempo da gente ajustar? Você voltou agora. Nosso gateway lá tá com 502, cara. O proxy reverso deu algum ruim. Não sei. Porra, testei. Deixa eu ver. A primeira live ela já tem troubleshooting. Então, o nosso SRE, Daniel Ozaki, agora assumindo ali o papel de troubleshooting. Pagamento. A aplicação, acho que agora Beleza. pode. For lá, tá funcionando lá agora o front. Vou compartilhar aqui.
A tela do Ozaki caiu, então acho que o Ozaki precisa compartilhar novamente. E tá lá. Ozaki, conta pra gente o que aconteceu ali, Ozaki. Então, na verdade, cara, Troubleshooting na live. aquela ansiedade de principiante, eu tava tão preocupado, ansioso com a live, que coisas uns minutos antes para garantir que tá tudo dar certo, mas aí, enfim. Aqui no caso, a única coisa que foi que o Spring aqui não subiu a prática. Eu entrei na máquina e subi ele e foi. Legal. Cristone, Ozaki. Cristone, faz um CUR aí, insere um registro aí via CUR para ver se já atualiza aqui. Beleza, um segundo. Na verdade, o Ozaki tenta aí, acho que duplicou os registros agora. Atualizando, aí, foi. Bom. Muito legal. É isso. Eu vou aceitar esses scripts, tá lá no Git e deixar disponível para quem quiser usar, fazer um teste aí, ou até dar feedback, enfim. Muito legal o Zach, muito legal o Cristone. Cara, eu acho que aqui era um pouco do nosso propósito, né? Trazer código, conceituamos no começo, então, poxa, Paty traz ali sobre IaaS, PaaS, SaaS, o panorama dos providers, o Testa traz que mostra uma concorrência, né, entre eles, né, e alguns despontando à frente, né, no ambiente de cloud. Agora, poxa, o Ozaki aqui e o Cristone dando um banho de loja sobre infraestrutura como código. A gente viu aqui Terraform, Ansible, muito legal. Eu acho que para a nossa primeira live, a gente queria trazer um pouquinho desse conteúdo, tanto teórico como prático. Vamos abrir aqui 10 minutos, uma sessão para falar um pouquinho, tirar dúvidas e debater sobre as tecnologias aqui apresentadas, tá? Nessa linha, eu queria puxar uma primeira pergunta, e aí para o grupo, quem quiser colaborar, traz aí respostas, vamos construir juntos. Poxa, a gente vê um painel, por exemplo, da AWS, cheio de opções, né? A gente tem lá de lançar uma instância EC2, configuração de um bucket S3 muito simples, SNS, SQS, tudo via painel, né? Com configurações muito simples. Por que a gente precisa dar mais este passo de infraestrutura como código? Por que eu preciso provisionar isso através de tecnologias como Terraform, CloudFormation? Qual que é o grande intuito da gente fazer esse nível de automação da infraestrutura? No painel dos providers, isso já não está automatizado? Qual que são os benefícios de utilizar essa abordagem? Aí, Ozaki, Testa, Cristone, contribua. Posso responder essa? Pode, por favor. Beleza, responder aí, me complemente aí, Paty, e demais. Mas eu acho que legal falar sobre essa ferramenta, né, sobre Terraform, sobre infraestrutura como código, porque a gente consegue tratar tudo via código, ou seja, eu consigo extrair indicadores, eu consigo garantir que tudo que está em produção, tudo que está rodando, tudo isso que o Daniel Ozaki, por exemplo, mostrou, que está em código, a gente consegue versionar, a gente consegue garantir que sai de um caminho único. Então, o ideal seria qualquer alteração de uma infraestrutura, e não ir no painel
da AWS, do Google, da Azure, é a gente scriptar, garantir isso num controle de versão de código, para que eu consiga ter rastreabilidade, eu consiga saber quem mexeu, eu consiga saber fazer uma gestão de mudança daquilo. Quando a gente tem um código de 2, 3 pessoas, é fácil, né? Você pergunta para o seu amiguinho aí, foi você que mexeu? Não, fui eu. Ah, então se não foi você, nem eu, foi o outro cara. Quando a gente está numa empresa gigante, a gente tem que ter uma dificuldade enorme de ter essa rastreabilidade. Então, quando a gente joga isso via código, Flavião, a gente consegue garantir toda essa segurança, toda essa evolução, toda essa gestão de que está indo para a produção. E essas ferramentas que a gente comentou aqui, Terraform, CloudFormation e etc., isso só garante ainda mais a gente poder fazer um único script, né, essa que é a ideia, e conseguir aplicar esse script em vários providers, eu não ter que reescrever a infraestrutura. Respondi? Perfeitamente. Alguém quer complementar? O Ozaki, quando estava fazendo o ensaio da live aqui, ele colocou um negócio bem interessante que acho que vale a pena compartilhar. Uma pessoa, um engenheiro, enfim, com muita experiência, para executar exatamente o que a gente fez na demo, que quem vê o script executando fala, poxa, mas só foi isso. Uma pessoa que queira fazer isso diretamente no portal do provider, seja Azure, seja AWS, seja Google, seja Oracle, seja IBM, com experiência vai demorar pelo menos uns 45 minutos para configurar. E quando você programa esse script aqui, você simplesmente consegue fazer em 5 minutos e 30 segundos, que foi o tempo que a gente demorou para poder subir toda a infraestrutura, contando o troubleshoot, só para deixar claro. Então, assim, até quando, poxa, você tem alguma dificuldade ali, se você programou de uma maneira correta, você chega certinho naquilo que precisa solucionar, né? Então, realmente, você começa a controlar coisas que eventualmente você não controlava. Então, é realmente muito interessante este modelo aqui. Ele serve para empresas médias, pequenas e grandes. Não tem, uma startup pode começar desse jeito. O ponto é a maturidade do time para poder fazer. Então, você precisa ter uma experiência. O grupo aqui tem bastante experiência, sabe codar, sabe meter a mão e fazer. Infelizmente, isso talvez não seja a realidade de todos, mas a grande boa notícia aqui é que isso não é uma ciência de foguete. Se você se dedicar, rapidamente você consegue entender essas tecnologias e colocar para rodar. Muito legal. Tem um ponto também, completando o que o Cristone comentou, que eu acho que é legal. Quando a gente tem scripts, a gente consegue, em casos de DR, né, de Disaster Recovery, a gente não precisa ir lá no console de novo, fazer toda a configuração. Eu acho que o principal ganho com o script com infraestrutura como código é isso, né? Caiu uma infraestrutura, teve um problema na sua aplicação, mata a infraestrutura, sobe de novo através do script, melhor do que você ir lá no painel, EC2, instance, instart, instop. Então a gente tem bastante ganho aí. Muito legal. Testa, durante a sua resposta, você comentou sobre ter uma estratégia multi-cloud, né? Poxa, eu estou hoje no Cloud Provider 1, né? No nosso exemplo, o quão seria complexo adequar os nossos scripts, por exemplo, para levar isso para uma Azure, para uma IBM, para outro provider. Todos eles aceitam esse tipo de automação via Terraform ou CloudFormation? Então, lembra que eu comentei ali sobre os números de adoção de empresas para uso de multi-cloud? Cara, você tem, se não me engano, 74% utilizando cloud híbrida. Então, se a gente tivesse que, de um dia para outro, teve um data center que teve algum problema, ou eu tenho um problema de latência, ou a minha aplicação, eu preciso usar um recurso de uma cloud que fornece melhor aquele recurso, por exemplo, de dados, eu preciso usar recursos do Google para questões de dados, que me traz mais números,
eu consigo, através de um script, né, subir uma infraestrutura, um IaaS, que nem a Patrícia comentou, usando ferramentas como o Terraform, que nem a gente comentou, que eu não preciso reescrever na linguagem específica daquele provider. Então, questão de tempo, que nem o Cristone comentou aí, de 5 minutos e meio, para você subir essa infraestrutura desse demo na infraestrutura da AWS, se a gente quisesse migrar isso daí para o Google, para Azure, a gente facilmente adaptaria esse script. Então, a gente tem ganho de tempo, a gente tem ganho daquela linguagem, então tem muita coisa que vale a pena usar. Bacana. Flavião, obviamente o script não serve para todos os providers, né? Cada um tem seus módulos específicos, mas a lógica seria a mesma, né? A facilidade ali é a mesma e todas têm esse recurso. E no caso de CloudFormation é específico da AWS, na Azure tem o ARM, se eu não me engano, e no Google tem o Deployment Manager, se eu não me engano. Todos têm o seu componente, mas o Terraform, a gente até optou pelo Terraform porque ele tem módulos para todos os providers e você consegue utilizar lógica para todos, assim, vamos dizer. Por isso que ele facilita isso. E que eu vi ali de como iniciar com o cloud, estudos, essas coisas, agora, mais do que nunca, nesse momento, nessa época, vários providers estão com diversos cursos introdutórios, assim, gratuitos, né? Então, o meu conselho é escolhe um provider e se aprofunda nele, porque não dá para abraçar o mundo também. Acho que cada um tem suas particularidades, mas o conceito geral é o mesmo para todos. E, particularmente, o que eu gosto bastante, quando você estiver num nível mais avançado, assim, eu indico bastante o Linux Academy. Não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas ele é um pouco salgado, mas o grande barato dele é que ele parece um Quick Labs, né? Então, você não precisa ter a sua conta pessoal na AWS para provisionar e testar os recursos. Ele mesmo provisiona aquele ambiente para aquele exercício e fala, daqui para esse exercício você tem 2 horas para fazer ele, mas não vai lá e destrói depois. Eu uso bastante, assim, recomendo. Bacana. Complementando um pouquinho aí do que o Zac falou, é importante também você consolidar uma base ali de conhecimento. Então, tem muita informação disponível hoje na internet, tem várias comunidades que falam sobre o tema de cloud, diversas comunidades. É importante também você colocar o conhecimento ali teórico na prática, então escolher algum provider aí, como o Zac falou, criar uma conta e começar a colocar ali o conhecimento, a teoria na prática. Acho que é uma das melhores formas de aprender. E também ter contato com pessoas que têm experiência na área, no assunto, ajuda bastante. Legal. Muito bom, Paty. Um outro ponto... Desculpa te cortar. Tem uma pergunta aqui que apareceu sobre qual livro a gente deveria começar com a cloud. Acho que tem uma coisa interessante. Eu vou dar a dica aqui, especialmente para quem é gestor e quem está interessado em desenvolver uma estratégia para a cloud. Não vai ser tão técnica como o Ozaki e a Patrícia falaram aí dos próprios providers, mas A Head in the Cloud, ele é um livro sensacional. Então, ele fala das melhores práticas para o futuro de uma enterprise IT, que eles falam. Então, aqui ele mostra muitos padrões. Então, é muito interessante. Eu diria que é um livro de cabeceira para qualquer um que queira começar a discutir o tema. Então, se você está querendo levar lá para o seu gestor, enfim, para a sua empresa, alguma coisa nesse sentido, ter este conteúdo aqui ele é fundamental para você poder montar uma estratégia da sua empresa com este tema aqui. Desculpa fazer um furo. Não, muito bom. Taylor, traz para a gente aí perguntas que surgiram no chat lá no YouTube. Conta para a gente aí. Boa pergunta. Como eu disse, né? Essa aqui foi só uma demo inicial ali para dar um overview bem por cima ali de automação do provisionamento, né? E agora a ideia do mesmo jeito que a gente vai evoluir a aplicação, a gente vai evoluir infra também e vai evoluir o pipeline, né? Então, acho que até é uma boa
Taylor, a gente fazer uma pesquisa com a galera aí para ver quais tecnologias para a gente implementar o pipeline o pessoal quer ver assim e tal, e a gente correr atrás. Acho que seria uma boa, porque tem muitas tecnologias, né? Então, tem do próprio provider, como mencionaram aí, code build, code commit, code deploy, tem o bom e velho Jenkins, tem GitLab CI, GitHub Actions, tem bastante coisa para a gente brincar aí. Legal. Pessoal, aqui me deram um feedback que o meu áudio ficou mudo, mas eu fiz a pergunta aqui do Claudiovan Nascimento, tá? De onde ficariam aqui os deployment diário, o pipeline, o Git Action e os exemplos. Acho que foi o Zach que respondeu, espero que todos tenham ouvido também. Muito bom. Tem uma pergunta, ela pode ser um pouco polêmica, mas queria ouvir a opinião do grupo. Com o avanço dos providers e a maturidade do tema de cloud, e até esse nível de automação que a gente já vem aplicando, vocês entendem que cloud pode se tornar commodity a ponto da gente mover os workloads a qualquer momento? Vocês veem isso como estratégia e como um caminho que, de fato, a cloud atingiu? Ou atingirá, né? Eu vou lá na frente aqui tentar responder aqui. A famosa resposta de advogado, né? Depende, né? Acho que tem vários fatores que são englobados para poder responder esse tipo de questão aqui. Primeiro, a estratégia corporativa, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o quão locado você quer ficar com um determinado provider. Então, toda vez que você escolher ser multi-cloud, por exemplo, na essência, você vai necessitar de minimamente o aprovisionamento da sua infraestrutura ser N-implicado para cada um desses providers. E a gente sabe que tem serviços que existem num provider, eles são gerenciados por ele e não existem no outro. Então, esse nível de complexidade começa a tornar a sua aplicação, mais complexa de fazer gestão, sua infraestrutura, apesar de ser cloud, mais difícil, porque ele torna mais complexo, de fato, o gerenciamento. Então, qual a minha recomendação? Você precisa saber o que funciona bem para o seu contexto. Acho que essa talvez seja a melhor resposta adequada. Por quê? Pode ter providers que surpreendam a gente, e tem brokers hoje sendo especializados que garantem essa compatibilidade. Então, eu vejo essa linha de empresas que é entre o próprio provider e a própria enterprise funcionando como um broker. E aí, de fato, você hospeda ali, esse cara garante a compatibilidade. Mas é muito difícil ter uma resposta ou uma receitinha de bolo para essa sua pergunta, Flávio, mas muito boa. Bacana. Alguém quer complementar? Manutai, tem alguma outra da rede? Nesse momento, não. A gente, obrigado, pessoal. Constamos aí mais de alguns 50 participantes aqui, dado toda a dificuldade técnica e essa inauguração. Não desistiram. Não desistiram, obrigado. Ficaram com a gente. Exatamente, fizeram parte do troubleshoot e, estão dizendo aqui que até foi ensaiado, mas não foi, viu, pessoal? Deu pau mesmo, o que acontece na vida real, tá? E o Ozaki resolveu como ele faz na vida real também, tá? Tudo certo aqui, muito bom. Chegou uma pergunta aqui, do Valdir Miranda. Existe alguma ferramenta de CMP madura hoje no mercado, na nossa visão? Quem responde essa, pessoal? E aí, console de provisionamento, pessoal? Olha, eu vou pular na frente aqui. Eu gosto bastante, eu sou suspeito para falar, eu não ganho nada que nem o Ozaki falou para falar sobre isso daqui, mas para quem está começando, eu acho que a própria console da Azure ela é mais intuitiva, ela tem uma user experience melhor. Então, acho que para quem está começando, talvez seja mais simples. Mas na hora que eu vejo a simplicidade da AWS, pessoalmente, eu prefiro. Mas eu mexo com as duas e eu tenho certeza que para quem está começando, da Azure é mais simples.
Eu acho que a pergunta foi mais no sentido se tem algum CMP de mercado para fazer agregação de múltiplos providers. Deve ter ido mais nessa linha, né? A gente já andou testando alguns aí, mas meio que a gente acabou desenvolvendo o próprio aí, porque é bem complicado, assim, muitas features, assim, que você acaba não usando, viram um monstro ali para administrar, e a gente precisava de coisas mais básicas, a gente optou por desenvolver um, mas eu acredito que deva ter, sim. Acho que um dos mais antigos e famosos aí era do RightScale, mas hoje em dia eu nem sei como é que tá isso aí também. Beleza. Pessoal, acho que a gente vai para os nossos finalmente, certo, Flávio? Estamos aí com É 1 isso. hora e 27 já de live. Estamos aí com É 1 isso. hora e 27 já de live, com problemas e acertos, correções técnicas, audiovisual, código. Mas acho que, puxa, todos aqui muito satisfeitos por essa estreia e por todos vocês aí estarem acompanhando a gente. Obrigado, pessoal, já. Galera, vamos se despedir? Eu acredito que, embora tivemos aqui algumas dificuldades técnicas, eu acho que a gente conseguiu passar o conteúdo. A gente contou aqui um pouquinho desde o propósito do nosso grupo TechStage. Trouxemos um conteúdo sobre cloud num panorama conceitual, prático. Debatemos aqui um pouquinho sobre multi-cloud, estratégia. Era isso que a gente tinha preparado para vocês. Desculpa novamente a questão técnica, mas fica nosso aprendizado. A gente vai acertar na próxima. É a nossa primeira, né? Então, outro fator, não somos profissionais de comunicação, estamos aqui com a melhor intuição de colaborar e trocar experiência. Por favor, deixem comentários, porque isso vai nos ajudar a melhorar, tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer ao grupo, né? Cara, eu me sinto muito feliz de trabalhar diariamente e ter esse espaço de colaboração com eles, tá? Então, pessoalmente aqui, agradeço a eles e a todo mundo que, de alguma forma, foi atingido pelas nossas comunicações ao longo dessas semanas e quis aqui compartilhar esse momento com a gente. Então, fica aqui meu muito obrigado, uma boa noite, um bom sábado aí para todos, e com certeza esse é um pontapé inicial. Aquele convite de joia, né? Como que é, Taylor? Você que é blogueirinho, como que é? Clique lá no seu... Deixa o seu joinha, né? Então, acho que a gente já fica esse convite. Participa dos nossos grupos no LinkedIn, no YouTube, e com certeza vai vir muito mais conteúdo colaborativo, colaboração aberta. Isso aqui é o nosso... Cristone, quer puxar a fila? Vamos lá, galera. Eu quero agradecer aí a paciência de vocês. Pessoalmente, eu estou muito satisfeito de ter conseguido compartilhar um pouquinho de conhecimento, embora muito pequeno, perto de toda a jornada de cloud, mas tenho certeza que se a gente se unir aqui como uma grande comunidade que está sendo feita a primeira live hoje, certamente a gente vai poder ouvir o feedback de vocês, trazer temas que interessam vocês aqui. Então, eu peço de fato que, se vocês gostaram, se vocês têm interesse em fazer a comunidade crescer, por favor, se inscrevam no canal, por favor, respondam as pesquisas que a gente vai soltar ao longo dos próximos dias aí para os próximos temas. Mas a gente pede desculpa aí pelo nosso MVP, mas faz parte, e o que a gente está tentando aqui é de fato democratizar a informação e garantir aí que todo mundo veja que isso daqui, essas buzzwords, elas não são ciência de foguete, e é possível fazer, é possível aprender. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui no sábado à noite aqui acompanhando a gente. Valeu! Vou seguindo aqui. Bom, também queria agradecer a todos pela audiência aí do canal. Realmente é gratificante olhar para esses companheiros aí de dia a dia, e ainda a gente sábado está aqui. É bem legal a gente continuar trocando experiência, sair um pouquinho do âmbito corporativo, e aqui é um espaço que a gente está aprendendo pra caramba, a gente consegue
ver, estudar, trocar conhecimento, e foi bem legal para mim, agora compartilhando com todos, essa experiência de poucos dias que a gente montou aqui, toda essa iniciativa, o código que o Cristone e o Ozaki puxaram aí para fazer o demo. Eu acho que é bem legal. Nos próximos dias, vamos soltar bastante pesquisa, a gente quer aumentar ainda mais a dinâmica disso aqui. Peço também desculpas a gente é técnico, a gente é pouco comunicativo, vocês podem perceber que a gente não é muito bom de comunicação, mas o que importa é a gente trocar ideia. Obrigado, gente, boa noite a todos, e passo a bola para os demais. Eu também queria agradecer o tempo de vocês estarem com a gente aqui, compartilhando conhecimento, dividindo conhecimento. Como o Cristone e os demais mencionaram, desculpa aí pelas falhas técnicas, né, mas é o normal de um MVP ao vivo ainda, né, o nosso blogueirinho aqui, o Taylor, fez a lei do máximo esforço, dos melhores esforços, então obrigada aí também, Taylor. É um grande orgulho, é um orgulho imenso ser colega de trabalho de todos vocês e fazer algo fora do ambiente corporativo, como o Testa disse, por uma causa que a gente acredita tanto, né, que é dividir conhecimento de forma democrática, nos pilares que o Flávio aqui comentou, sempre pensando em diversidade e empoderamento de todo mundo, para a gente democratizar o conhecimento. E eu peço para vocês também darem like aí nos nossos compartilhamentos, interagirem com os nossos posts falando os temas que vocês querem verem aqui, os assuntos de hands-on que vocês se interessam, se a live aqui, se o conteúdo foi muito complexo, foi muito simples ou não, para a gente poder acertar aqui para os próximos e a gente conseguir ter essa troca aí contínua. Boa noite para todo mundo e muito obrigada. Ozaki. Bom, agradecer também, pessoal, por ter prendido do tempo aí. Desculpa pelos percalços também. Para mim também uma novidade, particularmente assim, primeira vez que eu tô fazendo uma parada dessa. Cristone aí sempre tirando a gente da zona de conforto, mas tá valendo. E espero contribuir com todo mundo aí, ensinar e aprender com vocês também. Abraço. Muito bom, galera. Eu acho que esse é o principal, a gente contribuir e aprender, né? Então, de novo, eu agradeço a todos. Ficamos por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Pessoal, obrigado. Gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Em breve teremos aí mais conteúdo para todo mundo. Valeu, turma. Obrigado.